sempre uma alegria muito grande estar aqui no meu, no seu, no nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a próstata, os distúrbios, os principais distúrbios da próstata. Você que é mulher, também assista a esse vídeo, porque a mulher não tem próstata, mas tem pai, tem irmão, tem marido, tem tio, e você que é da área da saúde, mulher da área da saúde, terá os conhecimentos agregados para poder passar para todas aquelas pessoas que ainda têm alguns preconceitos, algumas restrições às questões do câncer de próstata. Nós vamos falar aqui. Importante também dizer a você que o Novembro Azul, ele marca o rastreamento e atenção ao câncer de próstata. Mas o câncer de próstata, ele pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Então é importante que você assista esse vídeo e nós vamos falar disso logo depois da nossa vinheta. Fique com a gente. Vamos entender que a próstata é uma glândula pequena, aonde por dentro da próstata passa o ureter, saindo ali da bexiga. Mais do que isso, mais do que o ureter, passa também o canal aferente que vem lá, né, da região escrotal do homem. Ou seja, ali você também vai ter uma ligação do sêmen do homem saindo pelo pênis, e a urina, que também, através da uretra, vai sair também pelo pênis, vai ser eliminado. Bom, é importante a gente entender que a próstata, ela tem uma maciez. Ela tem uma maciez. Se você fechar aqui, ó, a sua mão, não muito forte, e apertar aqui, ó, essa maciez é a maciez que tem que ter a próstata. Quando ela está aumentada, ou quando ela está, além de aumentada, enrijecida, dura, isso aponta para problemas da próstata. Professor Luiz, quais são os principais que nós vamos abordar aqui? A prostatite, a hiperplasia benigna de próstata e o câncer de próstata. Vamos começar pela prostatite. Bom, gente, a prostatite é uma infecção da próstata. A próstata, ela é uma glândula maciça, ela não é uma glândula oca. Por dentro dela, nós vamos encontrar toda a vascularização da próstata, né? São as vênulas, as arteríolas que vão nutrir a próstata e retirar da próstata todo o processo metabolizado. Muito bem. É interessante dizer para vocês que tanto a prostatite quanto a HBP, que é a hiperplasia benigna de próstata, quanto o câncer de próstata, tem sinais e sintomas muito semelhantes, muito parecidos. Então é muito importante a gente entender esses processos, né? A prostatite, ela tem, por exemplo, uma dor miccional. Ela se apresenta como uma dor miccional. O que é a dor miccional? É quando você quer esvaziar a bexiga e não consegue. Aquela sensação de que ainda falta urina na bexiga. E aquela dor, né, miccional, aquela dor do xixi. Você vai no banheiro tentar fazer xixi e não consegue. Por quê? Porque o canal que passa, o canal que sai dali da bexiga, que passa por dentro da próstata, a próstata ela vai crescer, porque a prostatite faz a próstata crescer, principalmente para dentro, que é uma característica, o crescimento da prostatite para dentro, o que não acontece com o câncer. O câncer, ele cresce mais para fora do que para dentro. Então, pode acontecer de no câncer você não ter, né, a obstrução da passagem da urina, mas vamos ter outros sinais e sintomas bem parecidos, né? E aí, então, você tem aquela sensação de que você quer urinar e você não consegue.
Outra situação que é muito comum se apresentar na prostatite é a presença de sangue, tanto na urina quanto na ejaculação. Por quê? Porque ele passa ali por dentro da próstata, a próstata toda inflamada, o processo de inflamação da próstata ela vai fazer com que haja um aumento de quantidade sanguínea ali e é possível que esse sangue se extravase para dentro do canal de excreção e aí então tanto a urina quanto o sêmen, né, no momento da ejaculação, pode ter a presença de sangue. O importante é entender que na prostatite, né, tanto a prostatite quanto o HBP, quanto o câncer, quando você vai ao médico, ele pede um exame chamado antígeno prostático específico, o PSA, o tão conhecido e famoso PSA. E o PSA vai vir aumentado. É claro que vamos fazer aí outros exames. Aqui no meu consultório eu solicito uma série de outros exames para fechar o diagnóstico, para que o diagnóstico seja conclusivo numa prostatite. Sendo então a prostatite, o tratamento ele é à base de antibiótico. E qual é o problema? O problema é que quando você começa a tomar antibiótico e a próstata, como eu disse, tem muitos vasinhos pequenos e o tratamento ele é muito longo, em torno de 4 a 5 semanas de uso de antibiótico. E o que vai acontecer? Você vai curar da prostatite e vai ter uma tremenda de uma disbiose. Depois, você vai ter que também tratar essa disbiose, né? A queda do sistema imunológico, começa a aparecer sinais e sintomas de herpes, né? Da própria depressão, da diminuição dos lactobacilos no sistema digestório, mas isso tudo ele é tratado. Isso é importante que isso tudo ele é tratado na prostatite. Então, Luiz, você falou do PSA, vamos falar do quantitativo do PSA. Percebam aqui e acompanhem o raciocínio. O PSA ele tem que se apresentar abaixo de 4. Então você pegou lá o seu exame de PSA, está abaixo de 4, a sua próstata está fisiologicamente normal, né? De 4 a 10, nós podemos desconfiar de uma hiperplasia benigna de próstata ou da própria prostatite. Acima de 10, nós poderíamos desconfiar de um câncer de próstata. Isso está nas literaturas, muito embora eu já posso adiantar e garantir a vocês que o câncer de próstata também se apresenta com o PSA abaixo de 10. Então, o PSA ele deixou de ser um exame de fidelidade desses processos para passar a ser mais um exame de apoio em diagnóstico dos problemas da próstata. Ou seja, na prática, se o PSA está alto, teremos que investigar, mas não será o PSA efetivamente que irá determinar que você está ou não com câncer. No início, lá atrás, no início da vida, da saúde da próstata, fazia-se o toque retal, né? O médico fazia a introdução no ânus e fazia o toque retal para tentar entender anatomicamente tanto a maciez da próstata quanto o tamanho da próstata. Para a gente ter uma noção, a próstata de um jovem ela pesa em torno de 20 gramas a 25 gramas ali, né? E quando essa próstata aumenta de monta a chegar em torno de 70 a 75 gramas, o médico irá partir para a cirurgia, né? Então, nós vamos ter outros exames, além do toque retal, além do PSA. Mais tarde, daqui a pouquinho, nós vamos estar falando dos exames que se faz para concluir, né, efetivamente qual é o tipo de distúrbios que nós estamos encontrando. Se é a prostatite, se é a hiperplasia benigna de próstata ou se é o câncer de próstata. Então, gente, nós vamos falar da
hiperplasia benigna de próstata. Hiperplasia, né? O que é hiperplasia? É o crescimento. Quando você quer marombar, você quer ficar forte, vai lá na academia, né, puxar ferro e tal, você quer fazer uma hiperplasia da musculatura, você quer hipertrofiar. Então, hiperplasia é o crescimento, benigna, porque não é maligno, claro, né, óbvio, da próstata. A hiperplasia benigna da próstata, ela tem, vamos dizer assim, um score, para que a gente possa entender, né? Ela tem um score, segundo a Sociedade, né, Brasileira, ela tem um score de hiperplasia benigna de próstata. Para vocês terem uma noção, 21% dos homens de 40 a 49 anos poderão manifestar hiperplasia de próstata. 30% dos homens em torno de 50 a 59 anos irão manifestar ou poderão manifestar hiperplasia de próstata. 51% dos homens poderão, em torno de 60 a 69 anos de idade, manifestar hiperplasia benigna de próstata. E o homem acima de 70 anos, né, poderá manifestar o câncer de próstata em torno de 80%, ou seja, 80% dos homens acima de 70 anos poderão manifestar o câncer, a hiperplasia benigna de próstata. Já vou adiantar uma notícia ótima, né? Se é que pode ser assim, se isso é ótimo, né? Ótimo é a prevenção, que daqui a pouco nós vamos falar. Mas perceba, o câncer de próstata é um dos cânceres no mundo que cresce de forma mais lenta. Para você ter uma noção, para que ele possa efetivamente se apresentar, é de 20 a 30 décadas para que ele possa se manifestar. Ou seja, de 20 a 30 anos para se manifestar. Então, percebam, você que está dentro dessa faixa aí, acima dos 40 anos, você fez o seu exame e deu lá 1,7 de PSA. Né? 1,7 de PSA. Você fez ano passado e deu 1,7 de PSA. Esse ano você fez e ele veio em torno de 6 de PSA. Então, ano passado, 1,7. Esse ano, 6. Como eu disse a vocês, o câncer de próstata, ele leva de 20 a 30 anos para se manifestar. Então, se ano passado você teve 1,7 e hoje, né, você fez esse ano, deu 6, provavelmente você terá ou uma prostatite ou uma hiperplasia benigna de próstata. Raramente, eu não vou dizer impossível, porque na saúde a palavra impossível é complicado, mas muito difícil ser um câncer, a não ser que seja um câncer assim muito agressivo, né, numa situação assim muito agressiva, para que seja um câncer de próstata. Provavelmente de um ano só, esse crescimento, né, exponencial vai falar a favor ou de prostatite ou de hiperplasia benigna de próstata. E aí, professor, quais são os fatores de riscos para a hiperplasia benigna de próstata que também tem a ver com câncer de próstata? Né? Primeiro, fator familiar. Né? Só que o fator familiar, nós temos que entender, segundo o Instituto Nacional do Câncer, ele está em torno de 15 a 20% de influência. Ou seja, em torno de 75 a 80% são fatores ambientais, né? Mas o fator familiar, né, tem que se levar em consideração. Outra situação é a diabetes. Né? Pessoas que são diabéticos podem ter mais facilidade de promover câncer de próstata. Obesidade, daqui a pouco nós vamos estar falando o porquê da obesidade. Sedentarismo
é outra situação que pode, né, manifestar o câncer de próstata. Alimentações pró-inflamatórias, o uso, né, de tabaco, o uso de álcool e o aumento excessivo do DHT. E aí é muito importante que você agora pare e entenda esse processo através de um entendimento da cascata dos esteróides, né, dos esteróides. E aí, gente, nós vamos ter que entender, e aí eu peço a atenção de vocês, para que a gente possa entender a cascata dos esteróides. Colesterol, HDL, que é o colesterol que é o chamado bom colesterol. O colesterol oxidado, ele vai servir muito para entupir as nossas artérias. Mas nós não vamos falar desse colesterol, vamos falar do colesterol, da síntese do colesterol, né, HDL, que serve, por exemplo, na constituição da membrana celular, que vai servir na constituição da membrana hialina que vai revertir o nervo, né? Também o colesterol vai participar da síntese de uma vitamina que não é vitamina, é um hormônio, né? A vitamina D3, que não é uma vitamina D3, é um hormônio D3, e também vai sintetizar a pregnenolona. A pregnenolona, ela vai ser sintetizada em sulfato de dihidroepiandrosterona. O sulfato de hidroepiandrosterona vai ser biotransformado, sintetizado em androsteridiona. A androsteridiona vai ser sintetizado em testosterona. A testosterona, né, que é um hormônio masculino, ele vai sofrer algumas alterações através de algumas enzimas. Muito bem, ele pode ser sintetizado em estradiol, que é um tipo de estrogênio, é o E2, estrogênio, né? O estradiol E2 é um tipo de estrogênio, que é um hormônio eminentemente feminino, e ele vai ser sintetizado por uma enzima chamada CYP19 ou aromatase. Daqui a pouco vou mostrar por que aromatase. E ele também pode ser transformado em DHT, dehidrotestosterona. Quem vai fazer isso é o 5-alfa-redutase, a enzima 5-alfa-redutase. Bom, a 5-alfa-redutase, existem pessoas que têm a tendência, né, exponencial de aumentar a produção de 5-alfa-redutase, né? E aí, então, o aumento natural do DHT. O DHT, ele vai influenciar no aumento da próstata, ou seja, vai promover hiperplasia benigna de próstata. É importante também dizer que não é só questão genética, não. Como eu disse para vocês, os fatores de risco, a pessoa que faz uso de álcool, uso de tabaco, as alimentações pró-inflamatórias, carboidrato de cadeia curta, as inflamações crônicas podem levar ao aumento da produção do 5-alfa-redutase, fazendo com que a testosterona, né, seja biotransformada em DHT, e aí então eu vou ter o aumento benigno da próstata. Também podemos sofrer a biotransformação da CYP19, que é um anel, né, aromático, a quebra do anel aromático, por isso que ele também é conhecido como aromatase, em estradiol. O estradiol, que é o E2, ele é um hormônio eminentemente feminino. E quando eu tenho um aumento exponencial do estradiol no homem,
você está diante de um alto risco de promover câncer de próstata. E é importante que você entenda o seguinte, né? Uma informação atualizada para você, uma informação atual, fresquinha. Nós temos lá na próstata receptores de testosterona e de estradiol. Esse é que é o problema. E o mesmo receptor vai ligar o hormônio testosterona e o hormônio estradiol. Lá atrás, a saúde imaginava, a medicina imaginava, a ciência imaginava que o aumento da testosterona causava câncer, né? Hoje não é bem assim, nós vamos chegar lá, né? Por quê? Exatamente por isso, porque o receptor que está lá na próstata, ele vai acoplar estradiol ou vai acoplar testosterona, porque é o mesmo receptor. Então, se eu tenho mais estradiol, vai acoplar mais estradiol, mais estrogênio. Se eu tenho mais testosterona, e claro, dentro de um limite, a testosterona em torno de 700 a 750, né? A quantidade de testosterona. Se eu tenho lá a minha testosterona fisiologicamente normal, eu vou acoplar testosterona. Quando eu falo da obesidade, né? As substâncias lipotóxicas, que vão agir também nesse processo inflamatório, na inflamação crônica, percebendo que vai aumentar a quantidade de estradiol. Quando você olha, por exemplo, um homem com uma mama parecida de mulher, né, significa dizer que essa pessoa está cheia de estradiol. Ou seja, o hormônio testosterona está baixo, dá uma tendência da testosterona está baixa e do estradiol está muito alta. Então, essa pessoa que tem essa característica de uma mama parecida com uma mama feminina tem mais possibilidade de desenvolver câncer de próstata. Então, qual é o tratamento preventivo, né? A prevenção. É o toque retal? Não, não é o toque retal. É o PSA? Não, não é o PSA. Professor, o que é prevenção? Prevenção é quando a gente olha para alguma coisa que tenha possibilidade de acontecer e você age para que você não permita que essa possibilidade venha a ser uma realidade. Você trata a possibilidade sem que você permita que essa possibilidade vire realidade. Então, perceba uma coisa, hormônio baixo, o exame de hormônio. O hormônio baixo, quando eu tenho um paciente no meu consultório com hormônio muito baixo, isso me chama a atenção, né, para que eu possa ter um paciente em classificação de grupo de riscos para câncer de próstata. Professor, o que mais eu posso fazer? O ultrassom intrarretal. Eu posso fazer, né, a tomografia, a ressonância eletromagnética, a tomografia computadorizada contrastada de próstata. Entender que prevenção não é diagnóstico primário. O PSA é um diagnóstico primário. O toque retal é um diagnóstico primário. O ultrassom intrarretal é um diagnóstico primário. Ele não é um exame preventivo, e sim um exame para diagnóstico primário. Não é que você não vá fazer, tem que ser feito. Mas entender que diagnóstico primário não é prevenção. E aí nós vamos então entrar no que nós podemos dizer do grande fator de risco para o câncer de próstata. Quais são os fatores de riscos para câncer de próstata? Primeiro, fator familiar, né? Como nós já conversamos. Além da obesidade, do sedentarismo, é importante que a gente entenda que o homem acima de 50 anos já passa a estar naturalmente dentro, né, das possibilidades de fatores de riscos. Então ele tem que fazer todos os exames, além dos diagnósticos preventivos, como nós falamos aqui, nós temos que fazer os exames preventivos, né? Uma coisa é o diagnóstico primário,
Outra coisa é o diagnóstico preventivo, é o exame preventivo. Nos exames preventivos, nós temos que perceber, né, que nós somos terrenos biológicos e que se esse terreno biológico estiver inflamado e eu estiver acima de 50 anos, faço uso de álcool, de alimentação pró-inflamatória, se eu sou sedentário, se eu faço uso de cigarro, se eu tenho fator familiar, tudo isso vai me enquadrar num fator de risco onde eu terei que efetivamente buscar, né, não somente os exames de diagnóstico primário, mas também fazer os exames preventivos. Isso é muito importante para você entender esses processos. Bom, gente, existem algumas alimentações e algumas suplementações que eu oriento aqui no meu consultório, que é muito importante para a real prevenção do câncer de próstata. Né? Uma das coisas que a próstata não gosta é de carne vermelha. Né? O uso excessivo da carne vermelha pode levar você a entrar num fator de risco para câncer de próstata. Outra coisa que é importante você entender é que a próstata ela adora o leucopeno. E onde é que eu vou encontrar o leucopeno? No tomate. Mas o tomate sem a casca, né? E aí você pode fazer um molho de tomate. O leucopeno ele se apresenta quando ele é aquecido, de forma melhor, né? Quando ele é aquecido. E a suplementação fitoterápica. Mas, professor, você fala sobre as suplementações fitoterápicas? Falo sim, né? Nós temos aí no nosso canal, nós temos aí, é só você navegar no nosso canal, eu falo sobre câncer de um modo geral, não é só o câncer de próstata, não é só o câncer de mama, mas o câncer de um modo geral, e eu falo na suplementação da fitoterapia, importante para a prevenção do câncer de próstata. Gostou do nosso vídeo? Deixa o seu like, nos segue, né? Se inscreva no nosso canal. É importante que você deixe o seu comentário e aperte o sininho. Nós estamos aí, né, dando a vocês uma série de vídeos da saúde integrativa, saúde e qualidade de vida. É importante que você tenha qualidade de vida. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.